Sou Fábio, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica e hoje vamos falar para vocês tudo sobre as técnicas cirúrgicas de cirurgia bariátrica e metabólica. Então, pessoal, hoje estou aqui sozinho, né? A doutora Patrícia não quis vir, não pôde, né? Não vou falar que ela não quis, senão depois ela vai me bater a hora que ela ver esse vídeo. Mas ela não pôde vir, na verdade ela não se interessa por técnica cirúrgica, eu acho que a ideia dela é acabar com a cirurgia bariátrica mesmo, ela quer emagrecer todo mundo sem cirurgia bariátrica. Mas enfim, estou aqui hoje sozinho para poder falar para vocês sobre as técnicas cirúrgicas da cirurgia bariátrica e metabólica. Eu fiz a título de organização, para ficar mais didático, para que vocês entendam, como é um assunto muito específico, eu dividi em tópicos e a gente vai falar um pouquinho sobre cada tópico, tá bom? Eu vou começar apresentando para vocês as principais técnicas, depois eu vou falar as indicações, os benefícios de um e de outro, enfim, a gente vai seguir esses tópicos para que fique bem didático e vocês consigam aproveitar ao máximo essas informações, tá bom? Recapitulando aqui, lembrando que obesidade é doença, tá? Eu bato muito nessa tecla, porque na verdade eu quero fazer uma lavagem cerebral na cabeça de todo mundo que vê esses vídeos nossos, esse nosso podcast, para quê? Para que vocês possam entender que a obesidade é uma doença, né? Então a gente tem que estar com isso muito claro na cabeça, porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma doença, eu entendo que eu preciso buscar tratamento para essa doença, tá? E é uma doença crônica, por definição, não tem cura. Qualquer coisa que nós façamos para um paciente obeso, nós não estamos curando, nós estamos ajudando a controlar a sua doença. Então eu bato muito nessa tecla, quem já foi em consulta comigo sabe que eu insisto muito nesse conceito, que para mim é um dos principais conceitos quando nós vamos tratar a obesidade, é o entendimento da cronicidade, primeiro da doença e segundo da cronicidade. Quais são os pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica? São os pacientes com obesidade com IMC acima de 34,9, desde que ele possua as comorbidades. Quais são as comorbidades? Hipertensão, diabetes, gordura no fígado, doenças articulares, doença do refluxo, colecistite. É uma lista de mais de 20 comorbidades associadas à obesidade que vão melhorar com a obesidade, com o tratamento da obesidade, ou que pioram quando o paciente acaba ganhando mais peso, tá? O outro grupo de pacientes são os pacientes com obesidade de grau 3, né, que passa a ser já a obesidade grave, né, o paciente com obesidade grau 3, que é o índice acima de 39,9, ou seja, acima de 40 para cima, ele não precisa ter comorbidade, basta que ele tenha esse índice de massa corporal. Que dificilmente um paciente com mais de 5 anos vai ter uma obesidade grau 3 sem nenhuma comorbidade, tá ok, pessoal? E daí para frente todos passam a ter indicação de cirurgia bariátrica. No outro extremo, né, no extremo inferior, nós não vamos falar de cirurgia bariátrica, aqui nós vamos falar da cirurgia metabólica, é o paciente diabético com IMC acima de 30, obesidade grau 1. Esse paciente também pode fazer a cirurgia, só que nesse caso não é cirurgia bariátrica, é cirurgia metabólica. E a cirurgia metabólica é aquela cirurgia na qual nós focamos no controle das doenças metabólicas, principalmente o diabetes tipo 2. Tá ok, pessoal? Então essa é a ideia aqui de fazer só esse reforço aqui nos conceitos principais aqui, tanto do conceito da doença, como no paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica e metabólica. Agora eu vou passar para o segundo tópico, que são as técnicas cirúrgicas especificamente. E quais são as técnicas cirúrgicas principais, doutor Fábio? Temos várias técnicas hoje, tá? Mas as principais realizadas hoje no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o bypass gástrico e o sleeve, ou gastrectomia vertical. Existe também o duodenal switch, mas que está entrando em desuso, que praticamente já não se realiza, e existe já uma gama de novas técnicas aqui, que eu vou só citar para vocês aqui quais são essas principais técnicas, para que vocês saibam que ela existe, mas elas ainda estão em fase de estudo, mas em breve vamos ter muitas técnicas boas, que são as técnicas puramente metabólicas para aquele paciente diabético. Então essas técnicas também existem. Dentro das técnicas puramente metabólicas, direcionadas para pacientes diabéticos, nós temos a técnica de SADS, a bipartição
e o bypass de anastomose única, mas essas técnicas eu não vou focar muito nelas para vocês não, porque já são técnicas de exceções. Eu vou focar aqui com vocês nas técnicas do bypass gástrico, que é o bypass tradicional, cirurgia realizada há mais de 40 anos, e na técnica de sleeve, que hoje 99,9% das nossas cirurgias se resumem nessas duas técnicas. E eu vou apresentar para vocês, a nível de didática agora, duas figuras e 2 vídeos, que é bem interessante, né? Acompanhe aí com atenção. Se tiver alguma dúvida, depois vocês podem colocar lá na caixinha de pergunta que fica lá embaixo, lá nos comentários, as dúvidas de vocês a respeito desses vídeos, ou entrar lá no meu Instagram e mandar um direct para mim, ou alguma pergunta que eu já posso esclarecer para vocês também essas dúvidas de imediato, tá bom? Então vamos lá para a parte de figuras e vídeos agora, que é uma parte bem didática para que vocês possam entender direitinho como que funcionam essas técnicas cirúrgicas que nós aplicamos hoje nos nossos pacientes. Então, pessoal, como eu citei ainda há pouco para vocês, as principais técnicas cirúrgicas, eu trouxe agora aqui algumas ilustrações. Na verdade, eu vou explicar as duas técnicas mais comuns, que é o sleeve e o bypass, tá? Então, fique atento aí que fica muito mais fácil entender a técnica através da figura que eu vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar a figura, depois eu vou passar um vídeo ilustrativo que é bem bacana para que vocês não tenham nenhuma dúvida. A primeira técnica cirúrgica que eu trouxe é o sleeve, ou gastrectomia vertical, né? Ela é tecnicamente chamada de gastrectomia vertical, mas é mais conhecida como sleeve. Nessa primeira parte aqui está o antes, né? O antes, quando é o paciente antes da cirurgia. A gente observa o fluxo de alimento entra aqui pelo esôfago, a boca está um pouco acima na figura, ela não aparece, entra pelo esôfago, cai aqui na câmara gástrica grande e segue aqui no duodeno completo, tá? Então, isso aqui é o fluxo antes da cirurgia. Nessa segunda parte aqui, que já é depois da cirurgia realizada, observe o que nós fazemos. Nós não mexemos em nada na estrutura intestinal, a gente simplesmente faz uma septação gástrica aqui e tiramos toda essa estrutura, essa parte maior do estômago, que é o fundo e o corpo do estômago, um pedaço do antro também. E o novo estômago do paciente após essa cirurgia, ele fica apenas isso aqui, ó. Apenas essa parte. A gente reduz uma média de 80%. O paciente fica com a capacidade gástrica de em torno de 20%, que vai facilitar para que ele perca bastante peso e melhore muito a parte metabólica também. Eu vou explicar para vocês mais à frente, mas vocês vão ver que ele não tem tanta capacidade metabólica quanto o bypass ou quanto as outras técnicas, tá? Mas tem um excelente resultado na perda de peso para os pacientes, para determinado tipo de paciente que eu vou comentar daqui a pouco para vocês. Então, pessoal, eu vou trazer agora aqui para vocês a segunda imagem, que é a imagem do bypass gástrico. Eu vou matar meu editor, eu vou pedir para ele depois colocar as duas imagens uma do lado da outra aqui exatamente nesse momento, ele vai ficar puto comigo, mas ele vai fazer isso exatamente para que vocês possam ver o quanto essa imagem aqui, dê uma olhada agora no bypass gástrico e no sleeve, comparado uma do lado da outra, vocês vão ver o quanto até a imagem, para entender, é mais complexa. Então, a cirurgia do bypass gástrico ela é uma cirurgia, sim, mais complexa, que ela tem um potencial metabólico muito maior. Então, vamos lá para a imagem agora do bypass gástrico aqui. O primeiro tempo da cirurgia ela é dividido basicamente em 3 tempos. No primeiro tempo da cirurgia, nós fazemos uma septação gástrica. A gente cria um novo estômago aqui, separa a parte maior do estômago da parte menor, tá? Aquilo que a gente chama de pouch. No segundo tempo da cirurgia, a gente corta aqui já, depois aqui no início do jejum, a gente pula o duodeno, a gente faz um corte aqui nessa região aqui, uma enterectomia, e pega essa ponta de alça que ficou cortada aqui e leva aqui em cima. Observa aqui na figura ao lado aqui, já depois da figura montada. Aquilo que estava aqui, nós criamos um novo estômago, aquela parte que ficava emendada aqui, nós emendamos aqui em cima, isso se chama gastroenteroanastomose, tá? Então nós criamos um novo trajeto, o alimento que entra pelo estômago, pelo esôfago aqui, ele cai aqui no estômago e seguiu o trajeto normal. Nessa técnica cirúrgica do bypass gástrico, o alimento entra aqui, ele não cai nessa câmara gástrica maior aqui, que ela fica isolada. Essa parte isolada é o que nós chamamos de estômago excluso,
tá? Então ele não cai nesse alimento, ele passa direto aqui já caindo no jejum, tá? Então na hora que ele cai aqui já no jejum, a gente faz o que a gente chama de bypass, por isso que chama bypass gástrico. E aquela ponta que fica sobrando aqui, onde nós cortamos, nós emendamos aqui para poder reestabelecer o fluxo aqui de suco gástrico. O fígado está nessa região aqui, o pâncreas está aqui atrás também do estômago, e a gente reestabelece as enzimas gástricas e digestivas no trânsito normal. O alimento entra e aqui embaixo emenda de novo aqui, tornando a alça comum a partir desse ponto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um vídeo onde ele ilustra exatamente o fluxo desse alimento. Então gravem bem essa figura aqui para que vocês possam entender, e no vídeo também vai ficar mais fácil de vocês compreenderem a técnica adequada. Então, pessoal, eu vou soltar para vocês agora uma animação muito interessante que tem do vídeo da gastrectomia vertical ou sleeve. A gente vai conseguir identificar o fluxo do alimento bem adequado, tá bom? Eu vou narrando aqui para que vocês possam entender. A cirurgia ela acontece aqui com essas incisões. Inicialmente nós colocamos os trocáteres, são 5 portais que nós utilizamos para acessar a cavidade abdominal do paciente. A partir desse momento nós introduzimos os instrumentos e a ótica. Isso aí a partir de agora já é uma imagem de dentro da cavidade. No primeiro tempo da cirurgia do sleeve, na verdade aqui ele está mostrando o fluxo do alimento normal antes da cirurgia. Tá? O alimento cai na câmara gástrica e segue normalmente. A partir daqui, nós vamos ilustrar a cirurgia. Como eu falei para vocês, no sleeve nós fazemos apenas uma septação gástrica, não mexemos em nada na estrutura intestinal. Essa parte maior do estômago é retirada, tá? E a partir de agora, vocês vão ver a entrada do alimento para vocês verem como é que funciona, como é que fica esse fluxo do alimento. Ele desce pelo esôfago, cai no estômago, ele tem um esvaziamento gástrico mais rápido, e isso favorece a ativação de alguns hormônios intestinais, então ele tem um potencial metabólico também. Não é tão grande quanto o bypass, nem como as cirurgias metabólicas, mas ele tem sim um potencial metabólico. Então a técnica de sleeve ficou ilustrada dessa maneira, para que vocês possam entender o fluxo do alimento e o que acontece. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a técnica de bypass gástrico. Ela é uma técnica que ela é um pouco mais complicada de entender a anatomia, porque ela realmente é uma técnica onde a gente faz o desvio do intestino, então ela realmente é mais complicada de entender anatomicamente, mas com aquela explicação anterior, esse vídeo aqui fica bem tranquilo para que vocês possam entender. Como na gastrectomia vertical ou sleeve, nós também fazemos essa técnica exclusivamente por laparoscopia. Introduzimos os portais, e depois da introdução dos portais, colocamos o material cirúrgico, as pinças e a ótica, e nesse momento nós vamos adentrar a cavidade na imagem, e aqui nós já vamos ver a diferença aqui já. Nós não retiramos nada nessa cirurgia, nós criamos um novo estômago chamado pouch, certo? Conforme na ilustração, tudo através de grampeamento. Vemos aqui embaixo na alça, na transição do duodeno-jejum, retiramos, ressecamos, fazer uma septação e levamos para poder fazer a gastroenteroanastomose, e na parte inferior nós acabamos fazendo a enteroanastomose. O fluxo do alimento vocês vão ver, ele não cai na câmara gástrica grande, ele segue o fluxo na região onde nós fizemos a anastomose, e os líquidos entéricos que são produzidos no estômago e pâncreas vêm pela essa outra parte aqui. Chama-se bypass por quê? Porque pula essa parte do estômago e essa parte do duodeno todo. E isso tem um potencial metabólico muito maior do que o sleeve. Então, a técnica de bypass gástrico, ela é mais indicada para aquele paciente que precisa perder mais peso, que precisa de perder um potencial metabólico maior para ter um bom resultado, tanto na perda de peso quanto na parte de metabolismo, para controle de doenças como diabetes, hipertensão, entre outras doenças metabólicas. Então, pessoal, gostaram aí dos vídeos, das figuras e das ilustrações que nós colocamos para vocês? Eu acho bem interessante, principalmente esses 2 vídeos, porque eles mostram o trajeto do alimento, mostra a diferença de um sleeve para um bypass. No sleeve, lembrar que no sleeve nós não fazemos desvio
de trânsito intestinal, nós simplesmente retiramos o excesso do estômago do paciente. Então, teoricamente, ela é uma técnica mais simples e ela é reservada para alguns tipos específicos de paciente que já vou comentar para vocês. O bypass, até a figura, né, como eu falei ainda há pouco, ela é mais complexa de ser compreendida, porque nós não retiramos nada no bypass. Apesar de ser uma cirurgia mais complexa, ela teoricamente ela é reversível. Já o sleeve ela não é reversível, porque no sleeve eu tiro aquele estômago excluso, aquele estômago que a gente faz aquela septação, aquele estômago a gente retira e manda para anatomopatológico. Já no bypass, que é a técnica mais complexa que eu falei para vocês, nós não retiramos nada, a gente apenas faz o desvio, cria um novo estômago, fazemos o desvio e ela tem um potencial metabólico muito maior, tá ok? Então vamos lá. Mas, doutor Fábio, a minha pergunta é: qual técnica eu aplico para cada paciente? Tá? Isso é uma dúvida que eu tenho muito no consultório. E como é que eu gosto de explicar isso para vocês? Eu vou falar aqui da maneira como eu explico lá no consultório mesmo, tá? Na verdade, eu faço o caminho inverso. Eu explico qual técnica eu não posso fazer para determinado paciente, tá? Vamos imaginar aqui o seguinte contexto: um paciente de 200 kg com IMC de 60, que seria um super obeso. Para esse paciente que ele é muito obeso, que ele precisa de uma perda de peso muito grande, para esse paciente o que eu preciso? Eu preciso de uma cirurgia mais potente, tá? Então, se eu preciso de uma cirurgia mais potente, o que eu vou aplicar para esse paciente? A técnica de bypass gástrico, que é uma técnica mais potente, onde esse paciente precisa perder um peso muito grande, provavelmente acima de 100 kg de perda de peso. Então, com o sleeve, esse paciente não vai conseguir adquirir essa perda de peso total. Tá? Então, para esse tipo de paciente, então os pacientes super obesos, super obesos, com IMC acima de 60, a gente sempre opta por fazer a técnica de bypass gástrico, tá ok? Outra indicação para bypass gástrico seria qual paciente? O paciente diabético, né? Então eu pego um paciente mesmo ali com obesidade, às vezes não tem uma obesidade tão grande, tem uma obesidade grau 3, ou grau 2 intermediário ali, que é a maioria dos pacientes, mas esse paciente ele é diabético. Qual que é a recomendação? É aquele diabetes muito por conta da obesidade. Qual que é a recomendação para esse paciente? Também a técnica de bypass gástrico. Então, a técnica de bypass gástrico ela fica muito bem recomendada para os pacientes superobesos e para os pacientes com doença metabólica iminente, ou já instalada mesmo, que seria o diabetes, hipertensão. Então, é aquele paciente que a gente precisa trabalhar isso. E, geralmente, qual que é o perfil dessa obesidade? É aquele paciente com obesidade que a gente chama de obesidade maçã, né? Que ele tem aquela gordura, aquela circunferência abdominal muito grande, que ele tem muita gordura visceral. Esse paciente ele se beneficia sim da técnica de bypass, por quê? Porque ela é uma técnica mais potente. Vamos para o sleeve. Qual paciente eu não posso fazer um sleeve nele? É um paciente super obeso, é melhor recomendado que eu faça um bypass. O paciente diabético, é melhor recomendado que eu faça um bypass gástrico nele. O outro paciente que eu também não posso fazer em hipótese nenhuma sleeve nele, não hipótese nenhuma, recomendado que não se faça o sleeve, é o paciente com doença do refluxo, paciente quando ele tem hérnia de hiato. Por quê? Porque como nós diminuímos a câmara gástrica e mantemos a estrutura completa com o piloro, que é a região, que é uma válvula que tem que faz com que o alimento retarde a saída dele, que retarde a saída do alimento do estômago. Se eu fizer um sleeve em um paciente que ele tem hérnia de hiato, o que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente pode piorar do seu refluxo. Então esse paciente não se beneficia do sleeve, seria mais recomendado fazer um bypass gástrico nele, tá ok? Então nós temos mapeado aqui a grosso modo: super obeso, bypass gástrico; paciente diabético com doença metabólica muito importante, bypass gástrico; paciente com doença do refluxo, bypass gástrico. Para os outros pacientes, teoricamente eu posso fazer um sleeve, tá? Então a gente acaba vendo que o sleeve ele acaba sendo indicado para aqueles pacientes que não se enquadram em nenhum desses perfis, tá? E o bypass gástrico? Qual paciente eu não posso fazer um bypass gástrico?
É difícil achar um paciente que você não pode fazer um bypass gástrico. O bypass ele se encaixa bem em todos os pacientes, tá? Então, o que que nós temos hoje? Qual paciente eu não faço um bypass gástrico? Às vezes por escolha do paciente, que eu vou comentar com vocês a minha posição a respeito disso, ou então um paciente quando ele tem algum sinal de cirrotização, que já tem um fígado mais comprometido por conta da gordura do fígado. Porque eu já comentei em episódios anteriores que a gordura no fígado, ela leva a uma inflamação do fígado, que a médio e longo prazo o paciente pode desenvolver cirrose hepática. Então, às vezes, nós nos surpreendemos em algumas cirurgias com o fígado já cirrotizado. Isso não é para acontecer. Ou com sinais de cirrotização. Nesse paciente, é recomendado que eu não faça um bypass gástrico nele, que eu faça um sleeve. Por quê? Porque esse paciente pode futuramente necessitar de um transplante hepático, e ele necessitando desse transplante hepático, ele precisa ter essas alças de Delgado, Jejuno, toda aquela região ali, sem estar manipulado, vai facilitar o transplante hepático desse paciente. É obrigatório? É proibitivo? Não, não é proibitivo, mas é recomendado, tá ok, pessoal? Então, para o sleeve, a recomendação, a contraindicação do bypass seria mais para esse perfil de paciente. Então, resumindo aqui para vocês toda essa fala, bypass gástrico praticamente não tem contraindicação, eu posso fazer em qualquer paciente, exceto aquele paciente com sinal de cirrose. Sleeve, é recomendado que eu não faça em paciente com diabetes, em superobesos e em pacientes com doença do refluxo, principalmente doença do refluxo, tá, pessoal? Por quê? Porque você acaba piorando muito o refluxo desse paciente. Ou você corrige a hérnia de hiato junto, existem algumas controvérsias, não vou entrar nesse mérito aqui, mas é uma coisa que pode ser feita também, tá bom? E as demais técnicas, SADs, bipartição, o bypass de alça única, são técnicas eminentemente metabólicas que estão em estudo, já estão sendo realizadas também, são excelentes técnicas, mas ainda estão em estudos, então eu não vou entrar no mérito dessas técnicas aqui hoje não. Uma pergunta, pessoal, que é muito frequente no consultório, né, dos pacientes, é uma dúvida que eu acredito que seja comum. Dr. Fábio, qual que é a melhor técnica cirúrgica? O bypass, é o duodenal switch, é o sleeve? Qual a melhor técnica? Qual que é a minha resposta para vocês dessa pergunta? Não existe melhor técnica cirúrgica, existe a melhor técnica para determinado paciente. Então eu não posso colocar tudo numa forma de bolo e fazer engessado todo mundo igual. Eu preciso avaliar o paciente e dentro das condições desse paciente dizer para ele qual a melhor técnica para ele. Tá? Então, se eu pego um paciente que tem doença de refluxo, a melhor técnica para ele é um bypass. Se eu pego um paciente que tem sinal de cirrose, a melhor técnica para ele é um sleeve. E assim sucessivamente, como eu já expliquei para vocês ainda há pouco. Então, a gente tem que tirar essa questão da melhor técnica. Não tem melhor técnica, nós temos técnicas boas para cada situação e para cada paciente. E isso dentro da avaliação pré-operatória que nós fazemos, por isso a necessidade daquele monte de exame que nós fazemos, os pacientes muitas vezes reclamam que são muitos exames, o pré-operatório realmente ele é muito complexo, tem vários exames, várias avaliações, para quê? Exatamente para que nós possamos tomar uma decisão mais assertiva para cada paciente, individualizar cada situação. Aí o paciente decide fazer a cirurgia bariátrica e muitas vezes ele chega já no consultório já sabendo, dizendo, ele já pesquisou, já assistiu um monte de vídeo meu aqui ou de outros colegas e ele chega para mim falando, doutor Fábio, eu vim aqui porque eu quero fazer uma cirurgia de bypass gástrico. Ou, doutor Fábio, eu vim aqui porque eu vi a minha irmã ou meu parente fez o sleeve, ficou muito bem, eu quero fazer uma técnica de sleeve. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes o paciente chega já decidido, né? E nós vemos até discussões em alguns eventos aí de cirurgiões, né? A questão, quem decide a técnica cirúrgica que vai ser realizada no paciente? Tem muitos cirurgiões que definem a técnica e ele não abre mão disso. Eu tenho um posicionamento um pouco diferente.
qual que é a minha visão a respeito? Se o paciente não tem nenhuma contraindicação para nenhuma das técnicas e ele deseja realizar um sleeve, ou ele deseja realizar um bypass, eu vou seguir o desejo dele sem nenhum problema, eu vou seguir a vontade dele. Porque muitas vezes ele conhece um paciente que fez um bypass e que teve um resultado excelente. Se ele não tiver contraindicação para bypass, qual o problema de eu realizar um bypass nesse paciente? Muitas vezes o paciente não quer fazer um bypass porque ele acha que tem uma desvantagem em relação a algum ponto. Tranquilo, se esse paciente não tiver contraindicação para sleeve, de boa, vou fazer um sleeve nesse paciente sim, sem nenhum problema. Então não sou aquele tipo de profissional que acha que a verdade é só minha. Se o paciente tem uma vontade, desde que ele não tenha uma contraindicação para aquilo que ele deseja, tranquilo, vou fazer a técnica cirúrgica que ele deseja. Agora, se esse paciente realmente possui uma contraindicação para aquilo que ele quer fazer, por exemplo, o paciente chega querendo fazer uma cirurgia de sleeve e dentro dessa avaliação pré-operatória que nós fazemos, eu identifico uma hérnia de hiato nesse paciente, cara, aí não tem como eu fazer um sleeve nesse paciente. Eu vou conversar com ele e vou orientá-lo que a melhor técnica para ele é um bypass gástrico. Tá? Por quê? Porque vai piorar o refluxo, vai piorar N coisas que pode acontecer com ele. E sim, até hoje eu nunca tive nenhum paciente que não entendeu essas colocações. Então eu deixo muito aberto. E obviamente o paciente pode escolher a técnica que ele quer fazer de cirurgia, desde que não interfira na questão da indicação ou da contraindicação. Tá ok, pessoal? Um outro ponto aqui que a gente precisa ver também, quais as vantagens e as desvantagens de uma técnica ou outra, porque muitas vezes esse paciente chega querendo fazer uma determinada técnica porque ele leu na internet que uma determinada técnica é melhor do que a outra por conta disso ou por conta daquilo. Então qual que é a vantagem de uma técnica em relação à outra, tá? Dentro da visão que eu tenho de obesidade, que a obesidade é uma doença crônica, que precisa ser tratada, que você precisa trabalhar não só alimentação e atividade física, mas precisa trabalhar ansiedade, compulsão, desbiose intestinal, que é outra causa de obesidade também. Você precisa trabalhar sono, você precisa trabalhar inflamação, que são N outras causas que nós temos de obesidade. O que eu penso sobre vantagem e desvantagem? Qualquer uma das duas técnicas que eu fizer no paciente bariátrico e que ele consiga chegar no percentual de gordura adequado, tá valendo, tá? É uma boa técnica. Então, eu vou partir para as vantagens e desvantagens de uma ou de outra. Quando eu faço a técnica de sleeve, eu vou começar pelo sleeve. Vou partir do princípio que esse paciente ele precisa perder 40 quilos com a cirurgia. Com sleeve ou com bypass ele vai perder esses 40 quilos. Desde que seja bem feito qualquer uma das duas técnicas, ele vai conseguir perder esse peso. Então, eu vou partir do pressuposto que eu vou fazer um sleeve nesse paciente. Qual seria pontualmente para esse paciente a vantagem do sleeve em relação ao bypass? Quando eu faço uma cirurgia de sleeve, por não fazer o desvio de intestino que nós fazemos no bypass gástrico, esse paciente ele vai continuar com o trato digestivo dele com o trajeto normal, sem nenhuma repercussão. A tendência, tá? Tendência, não é obrigatoriedade, tá? Que esse paciente tenha uma carência, uma necessidade menor de reposição e de suplementação de vitaminas no futuro. Isso não no primeiro ano, tá? Porque no primeiro ano a restrição é muito grande, a necessidade de suplementação é exatamente igual para os dois, tá? Então esse paciente que faz o sleeve, a médio e longo prazo, ele tem uma tendência de necessitar menor de necessidade menor de suplementação de algumas vitaminas. Por quê? Porque o trato digestivo nós não mexemos nele, tá? Então talvez essa seja uma das grandes vantagens do sleeve. E uma outra vantagem também é porque nós não mexemos no intestino, esse paciente tem menos dor também, dor assim, a médio e longo prazo, né? Porque o paciente do bypass, de vez em quando, ele tem uma dorzinha ou outra, pode fazer uma aderência, pode fazer hérnias internas. Então, a vantagem do sleeve também está relacionada
a problemas tardios, dores abdominais tardias. Esse paciente tem uma tendência de ter menor dor quando nós pensamos em pós-operatório tardio. Estou falando de 2, 3 anos para frente, tá ok? Então essa é uma das grandes vantagens do sleeve. Desvantagem do sleeve. A recidiva da obesidade no sleeve ela é maior estatisticamente. Tá? A perda de peso para esse paciente que não tem uma necessidade muito grande é praticamente igual. Mas a recidiva da obesidade no paciente que faz sleeve ela acaba sendo maior, exatamente porque nós não temos o fator desabsortivo no processo. Tá? Então a grande vantagem dela é a necessidade menor de absorção de vitaminas a médio e longo prazo, e a desvantagem é a recidiva maior, tá ok? Vamos agora para o bypass gástrico. Qual que é a grande vantagem do bypass gástrico? Ela é uma cirurgia mais potente. Além de nós reduzirmos o tamanho do estômago, nós desviamos. Então nós tiramos uma parte da absorção de alguns nutrientes ali, e obviamente calorias, e isso faz com que o paciente tenha um potencial de emagrecimento maior, tenha um potencial de controle de doenças metabólicas muito maior do que o sleeve, e você acaba conseguindo um controle de peso quando se pensa a médio e longo prazo também maior. Vamos imaginar o mesmo cenário daquele paciente com IMC na casa de 40, obesidade grau 3. Esse paciente, se nós fizermos um sleeve, um bypass gástrico nele, ele vai ter uma perda de peso praticamente igual, muito semelhante, talvez um pouquinho maior, mas ele tem uma probabilidade de engordar menor do que o outro paciente que fez o sleeve. Por quê? Por conta do potencial metabólico que o bypass gástrico tem em relação ao sleeve, tá bom? Desvantagem do bypass qual é? Suplementação de vitaminas é praticamente necessário para a vida inteira. O paciente tem que ter um controle mais de perto, esse paciente tem que estar sendo acompanhado realmente nesse ponto aí. Por quê? Porque esse paciente vai ter carência de alguns nutrientes que são absorvidos nessa região, principalmente a vitamina B, B12 e o ferro, que são os dois grandes que acabam comprometendo nesse período aí de diferente em relação ao sleeve. O sleeve às vezes dá de ferro também, da carência de ferro também, mas o bypass é infinitamente maior. Então esse paciente precisa ter um acompanhamento mais de perto para que ele faça a suplementação. Tá ok, pessoal? Então, essas são as diferenças, de vantagens e desvantagens tanto de uma técnica quanto de outra. Uma outra questão que é importante a gente citar também, no paciente superobeso, que tem uma obesidade muito grande, precisa ter uma perda de peso maior, o bypass é mais recomendado. Por que o bypass é mais recomendado? Exatamente por esse potencial maior de emagrecimento. Tá? Então, essa é uma das maiores vantagens do bypass gástrico. A desvantagem dele, suplementação, e às vezes dor abdominal. Existem algumas complicações relacionadas a hérnias internas que são maiores sim no bypass gástrico. E para finalizar os tópicos, eu vou falar para vocês sobre tempos cirúrgicos, complicações, enfim, algumas pinceladas aqui relacionadas a inerente. Não existe muita coisa de diferente em relação a isso não. O tempo cirúrgico no sleeve, por ser uma cirurgia mais simples, ela é uma cirurgia que é realizada mais rápido, né? Em torno de 50 minutos, 1 hora de cirurgia é o tempo que nós demoramos para poder fazer um sleeve. No bypass gástrico, porque nós temos mais anastomose, ela gira em torno de 1h15, 1h30, depende muito do paciente, se ele perdeu peso antes da cirurgia ou não. Tá? E todas as duas técnicas são muito seguras. Tá? Eu gosto de falar, quando eu falo sobre segurança na cirurgia bariátrica, nós tivemos 2 momentos aí de rupturas, né, na segurança da cirurgia bariátrica. O primeiro deles foi na evolução para a cirurgia videolaparoscópica, quando nós saímos da cirurgia aberta, técnica aberta, para a cirurgia videolaparoscópica. Agregou muita segurança para esse paciente, muita segurança para essa cirurgia. Por quê? Porque a recuperação é infinitamente maior, muito menos comorbidade, incisões muito menores, então esse paciente tem uma recuperação infinitamente maior. E nós conseguimos fazer uma cirurgia com um tempo muito bom, e isso fica muito tranquilo. Você imaginar que uma bariátrica você demora
1 hora e meia hoje, 1 hora e 15, 1 hora e meia para poder fazer essa cirurgia, um bypass, que é uma cirurgia mais demorada, é um tempo muito rápido, é uma cirurgia de um tempo muito tranquilo, e isso diminui muito as comorbidades, os problemas relacionados ao ato cirúrgico em si. Muitas vezes eu vou fazer, esse dia eu fiz uma hérnia, me deu trabalho, eu fiquei mais de 2 horas para poder fazer uma hérnia, então eu demorei mais tempo fazendo uma hérnia do que fazendo uma bariátrica. Então, só para vocês terem noção. E o outro momento de ruptura também em relação à segurança da cirurgia bariátrica, qual foi? A tecnologia do material que nós utilizamos hoje. Os grampeadores, eles evoluíram com tecnologia muito boa, muito grande. Então, essa tecnologia, ela trouxe muita segurança. Diminuição das fístulas. O que é uma fístula? É quando vaza algum líquido, cria alguma solução de continuidade e acaba vazando um líquido gástrico para dentro da cavidade abdominal. Muito raro você ter fístula, diminuição de sangramentos, enfim, toda essa qualidade do material trouxe muita segurança. Então, quando você associa um protocolo de pré-operatório bem feito, com a cirurgia laparoscópica e com material de qualidade, a segurança da cirurgia bariátrica, ela é muito grande, tá? Então, hoje para você ter Hoje, para você ter noção, o risco de um pior desfecho numa cirurgia bariátrica, que talvez seja o grande medo das pessoas. Ontem mesmo um paciente me perguntou no consultório: doutor, qual que é o risco de eu morrer na cirurgia bariátrica? Eu falei assim: olha, o risco de você morrer na cirurgia bariátrica não é maior do que o risco quando você teve seu parto. Tá? Então hoje se tornou uma cirurgia muito segura, por quê? Porque por conta da laparoscopia e por conta da qualidade do material. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre técnica cirúrgica é basicamente isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aproveitem aí, façam seus comentários aqui embaixo, mande direct lá no Instagram que eu respondo vocês. Meu Instagram é doutor.fabio.rodrigues.manaus. Sigam aqui no canal, aperte o sininho lá para que vocês possam receber as notificações e estar atento às novidades. Semanalmente estamos atualizando com conteúdos, tá? Sempre falando sobre cirurgia bariátrica, emagrecimento, não só sobre cirurgia bariátrica, emagrecimento de uma maneira geral. Sempre estou associado aqui com a doutora Patrícia, que ela auxilia nesse ponto, nós dois trabalhamos em conjunto, porque nós entendemos que não é só operar um paciente, nós precisamos de cuidar desse paciente. E quando eu penso em cuidar do paciente, eu preciso fazer uma cirurgia bariátrica nele, trazer ele para o peso adequado e dar uma qualidade de vida para esse paciente boa. E dar uma qualidade de vida para esse paciente boa inclui cuidados pós-operatórios, sim, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, só mandar um direct aqui para mim no Instagram ou colocar as dúvidas aqui embaixo, tá ok? Um abraço e até a próxima.